Olá pessoal, boa tarde. Vamos então para nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos, com a professora Caroline Rodrigues aqui na turma do 8º ano A. Oi pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje, sexta-feira, dia 16 de abril. Então pessoal, vamos iniciar respondendo o nosso exercício lá da página 30 e 31, tá? Então, na página 30, o primeiro, tem um fragmento aí do texto Chuva a Abezonhada. E nele tem duas palavrinhas que estão em negrito, tintitiná e indagava. Na letra A, ele pergunta, as palavras destacadas, elas podem ser localizadas no dicionário? Se vocês forem procurar essas palavras no dicionário, vocês não vão encontrar elas, tá? Porque ela é uma palavra nova, uma palavra diferente que o autor inventou, que o autor utilizou. Observando o contexto, é possível definir o significado de tintitiná? Explique qual é. É possível sim, a gente descobrir qual o significado dela. Ela, no contexto, quer dizer que é um barulho intermitente do chuvisco caindo. Provavelmente estava batendo em alguma superfície de metal. A letra C. Quanto à palavra indagava, é possível defini-la? Isso é mais uma resposta pessoal de vocês. Para vocês, o que é o indagava? Dá para definir? Para mim, o indagava ela se indagava, ficava perguntando, conversando, ficava pensando, jogando conversa fora. É isso, a palavra indagava. A letra D. A palavra abezonhada também é uma criação do autor. Como essa palavra foi formada? A palavra abezonhada foi formada pela junção de abençoada e sonhada. A letra E. Agora explique o significado de abezonhada no contexto em que ela foi empregada. Abezonhada, gente, era a chuva que era abençoada e também sonhada, desejada, porque o período de seca foi muito longo, então essa chuva estava sendo muito esperada. No segundo, ele diz o seguinte: no texto de Mia Couto, há outras palavras formadas pela junção de termos existentes, como cantarosa, tristereza e murmurindo. Explique como se deu a formação nesses exemplos dessas três palavras. Então, cantarosa era a chuva que canta e que era maravilhosa, muito gostosa, muito agradável. Tristereza é a fusão do nome triste com Teresa e provavelmente definida aí uma característica da Teresa, que era triste, né? E murmurindo é rindo em murmúrio, rindo e falando baixo ao mesmo tempo, ok? O terceiro, ele tem aí um trecho em destaque. Talvez por pertencer mais ao mundo, Tristereza não sinta, como eu, a atração de sair. Aí ele pergunta o seguinte: em qual das frases a seguir a palavra atração apresenta o mesmo sentido com que foi empregado no trecho acima? Aí ele diz: a atração principal do circo era o mágico estrangeiro. As crianças sentem atração por zoológico, porque gostam de animais. A atração de participar da festa me deixava ansioso e inquieto. Tá? Então, a resposta desse aí é a terceira, tá? A palavra atração, que indica vontade e desejo que o personagem tinha de sair. E a letra B, dentre a alternativa, dentre as palavras a seguir, aquela que corresponde ao sentido do termo atração no trecho é a 4, que é a vontade. Essa atração significa vontade. Certo, então na aula de hoje nós vamos ver aí sobre figura de linguagem, uma das figuras de linguagem. Primeiro, vamos ver o que é uma figura de linguagem, tá? Nós chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar um efeito nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, de ausência, similaridade, lirismo, estranheza, priorizando a alteração da construção da sentença ou a semântica, ou seja, o seu significado, ou a sonoridade, que é a forma. Então, a figura de linguagem, gente, ela nada mais é do que nós utilizarmos algumas palavras para a gente poder, muitas vezes, querer dizer outra coisa, tá? Quando eu digo assim, exemplo, ela chorou um rio de lágrimas, quer dizer que a pessoa chorou mesmo um rio,
ela chorou tanto que as lágrimas dela formaram um rio. Não, eu não quero dizer que ela chorou muito, que formou um rio de verdade. Eu quero dizer que ela chorou bastante, que ela chorou muito, ela se sentiu muito mal e acabou chorando demais, tá? Então, quando eu digo ela chorou um rio de lágrimas, esse rio de lágrimas é uma figura de linguagem. Eu estou utilizando uma expressão, umas palavras para poder dizer algumas outras coisas. Tá bom? Então, nós vamos começar durante todo o ano, a gente vai ficar vendo várias figuras de linguagem, tá? Então, nós vamos começar na aula de hoje conhecendo uma das figuras de linguagem. Certo, então, a figura de linguagem que nós vamos aprender hoje é a polissemia, tá? Então, polissemia, ela representa a multiplicidade de significados de uma palavra, ou seja, uma palavra que pode ter vários significados. A mesma palavra pode ter vários significados, tá? Do grego, o nome polissemia, poli significa muito e sema significa significado, ou seja, muitos significados. Este é o significado da palavra polissemia, tá? Polissemia, muitos significados. Portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o texto. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia e se relacionam em termos de ideia. Você vai utilizar a mesma palavra, só que com um significado diferente dentro da frase. Certo, então vamos dar um exemplo aqui de polissemia. O exemplo, nós vamos utilizar a palavra letra, tá? Então, nós temos 3 modos de escrever. Na verdade, escreve do mesmo jeito, mas nós temos 3 significados aí para o nome letra. A primeira: a letra da música do Chico Buarque é incrível. A outra: a letra daquele aluno é inteligível. A outra: meu nome começa com a letra D. Ok. Então, nós constatamos o quê? Que a palavra letra, ela é um termo polissêmico, porque embarca vários significados, dependendo do modo como a gente utiliza ela. Então, na primeira frasezinha, quando ele diz assim: a letra da música do Chico Buarque é incrível. Esse nome letra aí, ele veio como a música, a canção dele é incrível. Na segunda frase, a letra daquele aluno é inteligível. Essa letra quer dizer a caligrafia, o modo dele escrever, tá? Já a terceira, meu nome começa com a letra D. Essa letra já significa a letra do alfabeto, tá? Então, apesar de muito significado, todos se relacionam com a ideia de escrita. Todos têm a mesma escrita, só tá mudando o significado, ok? Certo, pessoal? Então, estudem direitinho sobre o conteúdo, tá bem na página 31, tá? Da polissemia. E respondam a 4ª questão, que também está na página 31. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.